Quando nós observamos a situação de cada país, de cada região do mundo, e podemos fazer diversas comparações, nível de desenvolvimento, nível tecnológico, enfim, tamanho de economia, potencial bélico. Mas uma coisa é curiosa, se a gente comparar aquilo que se chama de segurança jurídica que um país oferece. Aqui no Brasil, de tempos em tempos, se aprovam leis ou se aprovam emendas constitucionais e coisas do gênero, mas dura pouco. Nós vimos recentemente a questão do teto de gastos, né? Então, quando é da conivência dos próprios mandatários, aquilo que foi aprovado vai para o brejo. O teto de gastos praticamente no Brasil deixou de existir para que medidas eleitoreiras pudessem ser tomadas. Isso é apenas um exemplo, porque aqueles que são empresários, por exemplo, aqui no Brasil, constantemente veem como as coisas mudam rapidamente, as leis, as normas, os regulamentos. No Brasil é impossível que uma pessoa abra um negócio e ela não tenha que contratar um contador e bom. E às vezes também um serviço jurídico, porque é impossível conseguir entender a legislação brasileira por si só. Isso é muito ruim. E a gente tem um Congresso que é o segundo mais caro do mundo. Quer dizer, nós deveríamos ter um Congresso altamente responsável, altamente consciente, altamente apegado àquilo que interessa efetivamente à nação e não a determinados grupos e determinadas pessoas e determinados partidos e por aí vai. Recentemente não, há muito tempo que está na Câmara dos Deputados para se aprovar a lei de condenação em segunda instância. E não sai do lugar, está parada. Mas está parada por quê? Porque isso interessa a muitos políticos que lá estão, que continuem parada, porque há uma quantidade imensa sendo investigado, ou já com processos em andamentos, que não interessa que haja prisão em segunda instância. E isso é para ontem. Isso seria excelente no combate à criminalidade, no combate à corrupção no Brasil, se nós aprovássemos efetivamente a prisão em segunda instância. Assim como acabar com foro privilegiado. É ridículo que no Brasil nós tenhamos mais de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado. Isso ocorre em raríssimos países do mundo. Na maior parte dos países desenvolvidos, não há essa história de foro privilegiado. Não há essa história de proteger aqueles que ocupam cargos de poder nesse grau, doutor Hércules. Então, assim, e são coisas que estão paradas. Quer dizer, essa questão do foro privilegiado, é muito raro que isso saia do lugar, a menos que o Congresso sofra uma renovação muito significativa. Nós temos no Congresso Nacional, doutor Hércules, uma lei, um projeto de lei que foi apresentado pelo então senador Cristóvão Buarque, que é a Lei de Responsabilidade Educacional. Porque hoje nós temos um arcabouço legal que rege a educação brasileira e que prevê uma infinidade de coisas que tem que ser executada por estados e municípios, mas que não são. Por quê? Porque não existe uma lei que pune caso não seja cumprido. Então, a Lei de Responsabilidade Educacional, ela foi baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, caso, por exemplo, os objetivos do Plano Estadual, do Plano Nacional de Educação, que tem validade de 10 anos e tem força de lei, não forem cumpridos, os gestores podem ser responsabilizados. Porque hoje, por exemplo, 2025 vence o atual Plano Nacional e os planos estaduais de educação. Se aquelas metas não forem cumpridas, o que vai acontecer com os gestores desse período? Absolutamente nada. Então, muitas vezes, uma lei importante, quanto é o Plano Nacional e os planos estaduais e municipais de educação, acabam virando cartas de boa intenção, porque não há uma previsão legal de punição caso não seja cumprido. Então, assim, só estou pontuando algumas questões que são de enorme interesse
interesse do país, da nação, de toda a sociedade brasileira e que continuam lá engavetados no Congresso Nacional, porque grande parte dos atuais parlamentares não tem nenhuma intenção de ver estas leis aprovadas. Muito obrigado, doutor Hermes.